música mais longa do mundo. Ela tá tocando desde 1 de janeiro de 1999 e só vai acabar em 31 de dezembro de 2999. Ela chama Long Player e tá programada pra tocar sem pausa, desses instrumentos que parecem umas bacias. E apesar que você nunca vai conseguir ouvir ela inteira, dá pra ouvir ela ao vivo pela internet. A Netflix passou de todos os limites. Eles queriam descobrir o que as pessoas fariam se o mundo fosse acabar. E aí montaram um escritório falso e chamaram pessoas pra uma entrevista. Só que aí passava um jornal falso na TV, anunciando que um cometa ia cair na Terra. Do lado de fora tinham atores agindo como se estivessem vendo um meteoro mortal e entrando em pânico. E aí as pessoas reais surtaram. Começaram a gritar e correr no meio da rua. Tudo isso só pra divulgar um filme. Eles planejaram a pegadinha perfeita pra professora. Os dois amigos queriam ficar iguais, pra professora não saber quem era quem. E pra isso decidiram raspar o cabelo pra ficarem idênticos. Foi difícil convencer os pais, mas depois de pedir muito, eles aceitaram. E na segunda-feira, os dois meninos apareceram assim. Qual a pessoa mais sortuda da Terra? Esse é o Frank Selak. Aos 30 anos, o trem que ele tava descarrilhou e caiu no rio. 17 passageiros se afogaram, mas ele sobreviveu com só um braço quebrado. Um ano depois, na sua primeira viagem de avião, ele foi arremessado pra fora da porta, mas caiu num palheiro e não se machucou. 3 anos depois, o ônibus que ele tava caiu num rio, mas ele sobreviveu. E em 1970, o carro dele pegou fogo 2 vezes e ele não se machucou. E depois de tudo isso, em 2003, ele ganhou $1 milhão na loteria. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. Essa é a pior lição de casa da história. Em 2022, um professor chinês queria ensinar os seus alunos a contar. E pra isso, pediu que os alunos contassem 10 mil grãos de arroz. E eles tiveram que fazer pra não reprovar. Isso levou semanas. E quando finalmente todo mundo conseguiu entregar a lição, todo mundo tinha contado errado e precisou fazer de novo. Por que a bota a gente calça e a calça a gente bota? Se o Bob Esponja é o personagem principal, por que o Patrick é a estrela? Por que existe rua sem saída se dá pra sair onde a gente entrou? Por que o planeta chama Terra se tem mais água do que terra? Não faz sentido nenhum. Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Por que as mães chamam os filhos de malcriados se quem criou foram elas? Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguia usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus, pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que pô, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Esse cara não tem uma perna e as fantasias dele são geniais. Biscoito que foi meio comido, lâmpada da Pixar. O tigrão do Ursinho Pooh. O Groot, genial. Um flamingo em que ele se equilibrava nas muletas. A vela de A Bela e a Fera, gênio do Aladdin. Um microscópio. Meu Deus. O martelo do Thor. Uma árvore de Natal que assusta as pessoas. Atores de filme de terror sem maquiagem. A freira dá muito medo nos filmes, mas sem maquiagem ela é assim, bem mais simpática. Já o Terrifier tem um sorriso tão bizarro que não dá pra saber como ele é, mas ele é normal e não sorri assim, graças a Deus. O Slenderman é muito alto e na vida real ele realmente tem 2 metros. Ele tem síndrome de Marfan, que faz ele ter braços e pernas muito longos. E por isso ele também fez vários outros personagens de filmes de terror. O Pennywise é bem bizarro e tem olhos bem assustadores, mas se você visse ele na rua não ia nem reconhecer. E por fim, o Freddy Krueger sem a maquiagem tem o skincare um pouco mais em dia. Que absurdo, os pais desse bebê largaram ele sozinho dormindo na neve. Na real, isso é super normal nos países escandinavos. No inverno, eles colocam os bebês e até recém-nascidos pra dormir do lado de fora de casa, mesmo quando tá nevando, porque eles acham que o ar frio faz eles ficarem mais saudáveis. Animais zoando seus donos. Esse cara quebrou a perna e o seu hamster não deixou barato. A dona assustou e o cachorro... Ela achou que tinha um bebê chorando, mas...
esse imitou igualzinho a risada dela. Essa disse não e ele não curtiu. O dono ofendeu ele e ele não aceitou. Your mom looks like a dog. Brinquedos do McDonald's que foram banidos. Quando saiu Espanta-Tubarões, eles lançaram brinquedos temáticos do filme. O problema? Um dos personagens tinha esse formato. Os pais ficaram muito bravos e ele foi banido. Já quando saiu Minions, eles lançaram uma coleção de bonecos que falavam. Só que os pais perceberam algumas falas meio estranhas. It's swearing at me. O restaurante falou que eles falavam palavras sem sentido na língua dos Minions, mas ele foi banido. Em 1989, o McDonald's colocou como brinquedo um óculos de sol. Só que os óculos eram muito mal feitos e várias crianças olharam direto pro sol usando ele achando que estavam protegidas. Deu bem ruim. Celebridades que comem coisas bizarras. A Selena Gomez gosta de comer picles com chocolate e pasta de amendoim. Isso deveria ser crime. Já a Dua Lipa fala que a melhor comida é sorvete de baunilha com azeite e sal. A comida favorita da Kylie Jenner é pizza de pepperoni com abacaxi. Prisão perpétua. A Chelsea Peretti come o bolo desse jeito, deixando a melhor parte de fora. Por fim, a Rainha Elizabeth comia banana com garfo e faca. Que porra! Mais celebridades que têm talentos esquisitos. A Sydney Sweeney é extremamente boa em arrumar carros e tem uma oficina em casa onde arruma o carro dos seus amigos. A Margot Robbie é muito boa em tatuar e tatuou todos os seus colegas de filme quando interpretou a Arlequina. O Justin Bieber resolve um cubo mágico em só 20 segundos, que é bem perto do recorde mundial. A Cara Delevingne consegue tocar guitarra atrás da cabeça. Selena Gomez consegue jogar chiclete pro alto e pegar com a boca. Que nojo! A Kendall Jenner consegue imitar um passarinho tão bem que parece o bicho de verdade. Mas a Ariana Grande imita a Britney Spears igualzinho. Por fim, a Dove Cameron consegue imitar o Minion extremamente bem. Coisas mais bizarras encontradas dentro de pessoas. Essa mulher tava com muita dor de cabeça e dizia que sentia algo mexendo dentro dela. Aí a sua filha resolveu jogar água oxigenada pra ver se algo acontecia. E foi aí que saiu uma aranha de dentro da senhora. Esse menino tava com muita vergonha de falar com o médico quando a sua mãe levou ele no hospital. E foi aí que eles descobriram o que tinha acontecido. O moleque engoliu um apito! Por fim, esse cara sentiu algo estranho no pescoço e achava que era só um pelo da sua barba. Só que na hora de tirar, era um pelo de 30 centímetros que não saía. Coisas bizarras que países fazem no Natal. No Peru, as pessoas resolvem todas as brigas do ano lutando no meio da ceia de Natal. Já na Catalunha, eles não têm Papai Noel. E sim, o tio que caga, que é um tronco que caga os presentes pras crianças quando elas batem nele. Na Alemanha, eles decoram a árvore com um picles. E a criança que achar o picles primeiro ganha um presente a mais. Por fim, na Áustria, eles desfilam vestidos de um demônio chamado Krampus, que pune as crianças que se comportaram mal durante o ano. Coisas bizarras que provavelmente vão acontecer durante a sua vida. Até 2030, a SpaceX planeja colonizar Marte, tendo uma cidade de humanos lá até 2040. Existem teorias também que entre 2035 e 2050, a inteligência artificial vai governar cidades e a gente não vai mais ter prefeito. Alguns animais do passado também vão ser ressuscitados, e eles acham que entre 2030 e 2040, os mamutes vão ter revivido. Em 2100, os cientistas prevêem que a gente vai ter chips cerebrais que têm superpoderes, como visão noturna, e que permitem baixar memórias. E a expectativa de vida vai ser 120 anos. Coisas mais bizarras que escolas baniram. Em 2010, uma professora baniu lápis e caneta, porque disse que elas poderiam ser armas, e que qualquer aluno pego com um seria suspenso. E vai escrever como? Com a língua? A palavra dinossauro. Uma escola fez uma lista de palavras que poderiam causar sentimentos desagradáveis. E além de dinossauro, na lista também tinha aniversário, rock and roll e aliens. Ser careca. Uma menina de 9 anos raspou a cabeça pra apoiar uma amiga que perdeu o pai por câncer. Só que na hora que ela chegou na escola, foi proibida de entrar, porque o penteado não era parte do uniforme. Por fim, uma escola de Londres baniu ter melhores amigos, porque de acordo com eles, término de amizade é muito traumático. Concordo. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado e até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate.
E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas normais que ficam bizarras no microscópio. Isso aqui é sua cama. Legal, né? É assim que ela fica no microscópio. Cheia de bicho nojento. Essa aqui é a sua língua, que vista do microscópio fica desse jeito. Grama. No microscópio ela fica assim. As pessoas pisam nela o dia inteiro e mesmo assim ela fica feliz. Morango. Delícia, mas saiba que você provavelmente tá comendo alguns bichos. Morango não é vegano, então? Por fim, formigas. Bicho pequenininho que ninguém tem muito medo. Não. Coisas que aconteceram em 2025 e você esqueceu. As pessoas estavam andando com um bebê reborn no meio da rua e o Brasil se dividiu entre quem amava e odiava os bonecos. O emoji ABCD virou risada. Saudades. Todo mundo quis experimentar morango do amor e pagou muito caro por ele. E do nada ele sumiu. Uma mulher se recusou a dar o assento do avião pra uma criança e virou influenciadora. E muita gente fez fila pra pagar R$500 no Labubu. E agora ninguém liga mais. Coisas que astronautas não podem fazer. Chorar. Como no espaço não tem gravidade, as lágrimas não descem e viram uma bolha gigante no olho. Tomar banho. Sem gravidade, não dá pra ter chuveiro ou banheira. Então, pra se limpar, eles molham toalhas e passam no corpo e cabelo. Espirrar. Como eles flutuam, a força de um espirro pode fazer alguém girar e até bater a cabeça em algum lugar. Por fim, eles não podem cuspir a pasta de dente. Eles até escovam normalmente, mas quando terminam, precisam engolir a pasta suja. Que nojeira! Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização, sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Coisas que você encosta todo dia, mas são mais sujas que uma privada. A tela do seu celular é extremamente suja e tem 10 vezes mais bactérias do que um assento de banheiro público. Isso porque você usa ele em todos os lugares e limpa muito pouco. Cardápio de restaurante. Eles são pegos por muitas pessoas todo dia e também raramente são limpos. Fora que o plástico deles não absorve água, o que dá mais tempo para as bactérias crescerem. O teclado do seu computador. Além de ter várias bactérias que vêm da sua mão e ficam grudadas ali, o teclado tem vários pedacinhos de pele morta de anos atrás e restos de comida também. Por fim, controle remoto da TV. Além de nunca ser limpo, ele é manuseado por várias pessoas que não lavam a mão e por isso tem várias bactérias que são encontradas no cocô.